Olá pessoal, estamos aqui para o terceiro bloco de conjunto. Lá no segundo bloco a gente iniciou no finalzinho a ideia de subconjunto. Chegamos a ver o conceito. Agora a gente vai começar as propriedades. Logo de antemão, esse bloco é todo dedicado a essa ideia, que é a ideia de subconjuntos, ok? Então, sem muita perda de tempo, a gente vai direto para o quadro. Vamos lá? Legal, gente, olha só, o último vídeo acabou exatamente com essa imagem aqui. A gente viu a definição do que era subconjunto, vimos um exemplo e explicamos bem o que é está contido e contém, que são as relações de inclusão sempre entre conjunto e conjunto, ok? Muito bem, vamos em frente. Olha só, agora a gente vai ver umas propriedades bem simples inseridas na ideia de subconjunto. Certo? Primeira coisa, gente, vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. Na teoria dos conjuntos, pessoal, o vazio é considerado subconjunto de qualquer conjunto. Legal? Muito bem. A está contido nele mesmo, qualquer que seja o conjunto A. Essa propriedade tem nome, é a propriedade reflexiva. Mais uma vez, gente, um conjunto está sempre contido nele mesmo, qualquer que seja o conjunto A. Vamos em frente. Olha só. Essa é legal. Essa é conhecida como antissimétrica. Vamos prestar atenção. Se A está contido em B e B está contido em A, é porque A e B são iguais. A única situação onde A está contido em B e B está contido em A. Somente se eles forem exatamente iguais, ok? E para fechar, essa daqui que a gente chama de transitiva. Olha só, A está contido em B e B está contido em C, então isso implica que A está contido em C, quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Vamos entender bem essa última propriedade aqui, porque ela é super importante. Olha só. Imagina a situação sugerida aqui, olha. A está contido em B. Legal? Ou seja, o conjunto A está dentro do conjunto B. E, por sua vez, o conjunto B contém, ou está contido, melhor dizendo, no conjunto C. Gente, vamos pensar, por exemplo, olha só. Esse conjunto A, vamos supor que ele seja a cidade de Salvador. Ora, a cidade de Salvador está contida no estado da Bahia. Legal? Muito bem. Por sua vez, a Bahia está contida no Brasil, que vai ser o conjunto C. Ok? Ora, se Salvador está contido na Bahia e a Bahia está contida no Brasil, conclusão brilhante, Salvador está contido no Brasil. Legal? Portanto, há uma consequência aí. Se A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A também está contido em C. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Agora, a gente tem um exemplo para, a partir dele, conseguir desenvolver uma ideia super importante que tem a ver com a quantidade de subconjuntos. Atenção, pessoal. Vamos agora prestar bastante atenção no que eu vou falar. Olha só. Considere o conjunto A, 2, 4, 6 e encontre os seus subconjuntos. Legal, muito simples. Vamos organizar aqui todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Olha só. Primeiro, os conjuntos unitários. Somente o 2, somente o 4, somente o 6. Muito bem. Segundo, os conjuntos com dois elementos. Olha só. O 2 com 4, o 2 com o 6 e o 4 com o 6. Esclarecendo que a ordem não importa. Então, por exemplo, se a gente fizer o conjunto 4, 2, mudando somente a ordem, aí não caracteriza um novo conjunto. Conjunto é um grupo de elementos e em um grupo a ordem não importa. Ok? Muito bem. Esses são os mais famosos. Só que tem outros dois que a gente não pode esquecer. Quais são? Primeiro,
ele mesmo, 2, 4 e 6. E por último, o conjunto vazio. Legal? Muito bem. Pessoal, o que a gente vai discutir agora é sobre a quantidade de subconjuntos. Não é difícil perceber que aqui existem 8 subconjuntos. É só contar. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pergunta é: essa quantidade de subconjuntos está diretamente ligada à quantidade de elementos? Isto é, se a quantidade de elementos aumenta, o total de subconjuntos também vai aumentar? Com certeza absoluta. Vamos pensar um pouco. Olha só, o conjunto A, que é esse conjunto aqui, possui quantos elementos? Possui ao todo 3 elementos. Então, daqui a gente pode afirmar que n de A, ou seja, o cardinal de A, é 3. A pergunta é: como é que a gente pode relacionar o total de subconjuntos com o total de elementos? Ora, pessoal, existe uma relação direta e essa relação é calculada de uma forma bem simples que a gente não vai poder esquecer. Observe que 3 é o cardinal e 8 é o total de subconjuntos do conjunto A. Repare que se a gente pegar 2 e elevar a terceira, isso aqui vai dar igual a 8. Deu para perceber a jogada? Olha só, gente, o expoente é a quantidade de elementos, ou seja, o cardinal. E o resultado dessa potência é justamente o total de subconjuntos. Um detalhe muito importante: esse 2 aqui, olha só, gente, ele não muda, faz parte da propriedade. É sempre 2 elevado a quem? Ao cardinal. Olha, esse cara aqui vai ser o cardinal, tá? Cardinal. E aqui vai ser o que, gente? Total de subconjuntos. Total de subconjuntos. Então a gente não vai poder esquecer disto. Ok? Para a gente saber o total de subconjuntos, a gente vai ter que pegar o 2 e elevar ao número de elementos do conjunto. Muito bem, olha a observação. A quantidade de subconjuntos de um certo conjunto A com n de A elementos é calculada através da propriedade 2 elevado a n de A, lembrando que o 2, que é a base, não muda. O que vai mudar é a quantidade de elementos. Ok? E aí você pode perguntar: poxa, Tiago, muito fácil. Como é que a gente pode contextualizar isso numa questão? É o que a gente vai ver agora. Olha só. Uma doença possui 6 sintomas distintos. É considerado portador dessa doença o indivíduo que apresenta pelo menos 2 dos 6 sintomas. Ok? De quantos modos diferentes um portador pode apresentar esta doença? Gente, é o seguinte. Temos aqui uma doença com 6 sintomas. Esses sintomas podem ser representados por um conjunto, o conjunto S de sintomas. Ok? Esse conjunto S, a gente vai representar os sintomas através de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eles representam o sintoma 1, o sintoma 2, o sintoma 3 e assim por diante. Legal? A pergunta é: de quantos modos diferentes um portador pode apresentar essa doença, sabendo que o cara só é portador se apresentar pelo menos 2 dos 6 sintomas? Gente, apresentar um subconjunto com pelo menos 2 elementos, na verdade significa apresentar um subconjunto qualquer que não seja nem o vazio e nem um dos conjuntos unitários. Então vamos entender. Para início de conversa, a gente tem que calcular o total de subconjuntos. Como é que nós vamos fazer essa conta? Muito simples. Lembrando da propriedade do número de subconjuntos, a gente faz o seguinte: 2 elevado à sexta.
onde 6 é justamente o que, gente? O cardinal do conjunto S. Lembrando, n de S igual a 6. São 6 sintomas. Então, 2 à sexta, se a gente fizer essa conta com calma, a gente descobre 64. Só que a questão não acabou. Esses 64 representam todos os subconjuntos, ok? Temos que ter muita atenção. Só estamos interessados nos conjuntos com pelo menos 2 sintomas. Então, desses 64, a gente vai excluir, vai tirar os que a gente não tem interesse. Quais são os que a gente não tem interesse? Bom, temos um aqui que é o vazio. Um vazio. E temos alguns unitários. Vamos pensar. Com esses 6 elementos aqui, a gente consegue fazer quantos conjuntos com um único elemento? Bom, 6 conjuntos. Portanto, temos 6 conjuntos unitários. A gente precisa entender, esses aqui, a gente não tem interesse sobre eles. Por quê? Porque o conjunto vazio e os 6 conjuntos unitários têm elementos em uma quantidade menor do que o necessário. Porque, afinal de contas, a questão fala, tem que apresentar pelo menos 2 dos 6 sintomas. Legal? Então, vamos pensar um pouco. Olha, são 64. Desses 64, 7 não servem. E existem outros. Quais são os outros? Vamos pensar. 64 menos esses 7, a gente ainda tem 57 conjuntos. Com o que, gente? Com 2 ou mais elementos. E esses são justamente os que nos interessam. Ok? Vamos entender mais uma vez a situação. Olha só, 64 ao todo, só que a questão restringe. Só queremos subconjuntos com 2 ou mais elementos. Então, desses 64, esses dois aqui, olha, o vazio, que é um único conjunto, e os 6 conjuntos unitários, esses 6 com um elemento cada um. Esses caras não nos interessam. Legal? Então, olha só, não quero isso e não quero isso. E quero isso aqui. Portanto, a resposta para a nossa questão é 57 formas diferentes. Ok? Resposta: 57 formas diferentes de quê? De apresentar a doença. De apresentar a doença. Legal? Uma aplicação bem interessante dessa propriedade que a gente acabou de aprender. Vamos a mais um exemplo para a gente poder fechar o bloco, gente. Olha só. Um certo conjunto A possui ao todo x subconjuntos. Atenção, o conjunto possui x subconjuntos. Sabendo que x é um número maior que 500 e menor que 1000, calcule o cardinal do conjunto A. Legal, gente. Olha, esse x aqui representa o total de subconjuntos. 500 e 1000 são extremos de um intervalo bem grande, tem muitos números aí dentro. E aí de repente a gente pode ficar pensando, poxa, como é que eu vou descobrir qual é o número que nos interessa? Temos que nos lembrar de que o total de subconjuntos é sempre uma potência de 2. Lembrem-se, total de subconjuntos sai por que propriedade, gente? Olha só, 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Esse é o nosso x, ok? Ele chama isso de x. E aí, não é difícil entender que para que um número seja representante do total de subconjuntos, ele tem que ser uma potência de 2. Então, não é qualquer número que serve para representar o total de subconjuntos.
O que é que tem que acontecer? A gente tem que conhecer as potências de 2. Provavelmente só terá uma potência de 2 entre 500 e 1000. Quem já tem intimidade com as potências de 2 já imagina o resultado direto. Quem não tem, aí vai ter que fazer uma tabelinha com as potências de 2, que não é muito difícil. Legal? Vamos com calma. Olha só, 2 elevado a 1 igual a 2. 2 elevado à segunda igual a 4. 2 à terceira igual a 8. 2 à quarta igual a 16. 2 à quinta igual a 32. 2 à sexta igual a 64. 2 à sétima igual a 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. 2 à décima, 1024. Dá para continuar essa tabela, mas aqui a gente já resolve a nossa parada. Vamos com calma analisar todos esses valores. Não é difícil perceber que o único número que está entre 500 e 1000 é justamente, gente, o 512. Olha só. 512 é o único cara. Portanto, é fácil perceber que 2 elevado a n de A vai ser igual a 512. E a partir disso aqui, atenção, gente, eu peguei o 512 porque é o único número entre 500 e 1000. Que é o total de subconjuntos do conjunto A. Portanto, a partir disso aqui, a gente pode concluir o seguinte, olha só, 2 elevado a n de A igual a 512. Sabemos que o 512 é o mesmo que 2 à nona, portanto, 2 elevado a n de A igual a 2 à nona. E aí a gente conclui que n de A tem que ser igual a quanto, gente? 9, portanto, 9 elementos aqui no conjunto A, que é o que ele pede. Calcule o cardinal de A, n de A igual a 9. Legal? Ok, gente, fechamos o terceiro bloco. Bloco importante, bloco que traz informações muito legais e destaque para aquela propriedade que define a quantidade de subconjuntos de um conjunto e as suas aplicações dentro de questões como essas que a gente acabou de resolver dentro desse último bloco. Falou? A gente fecha por aqui e já já o próximo bloco de conjuntos. Falou? Tchau, tchau!